Olá, pessoas! Tudo bem? Hoje a gente vai falar da Revolução Inglesa até a eleição da Margaret Thatcher em 1979. É claro que de forma resumida, mas tentando abranger todo esse contexto, né? Então, porque se a gente fala de Margaret Thatcher, que inclusive ela foi, né, conduzida ao cargo de primeira-ministra no dia 3 de maio de 1979, e ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo. Mas como que foi a história da Inglaterra até chegar nesse momento, no 3 de maio de 1979? E aí a gente vai ter que voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. E aí é quase um momento de casos de família. Depois a gente pode aprofundar um pouquinho as discussões sobre as idas e vindas da monarquia inglesa, né? É muita história para contar. Mas vamos lá, vamos retomar, vamos voar um pouquinho lá para o século XVII. Século XVII, o rei da Inglaterra era Carlos I, né? E havia uma grande insatisfação por parte do parlamento sobre como Carlos I estava conduzindo a Inglaterra, né? Ele tomava algumas medidas, o parlamento queria uma maior participação e ainda estava naquele momento da monarquia absolutista, né? E o Carlos I não abria mão não abria mão do poder do primeiro, professor doido aqui, primeiro, do poder, ele não abria mão do poder absoluto, né? O parlamento era consultivo, né? Mas ao final, ao fim e ao cabo, o que prevalecia era a vontade do rei ainda, e o parlamento inglês gostaria de mudar essa questão. Então começa a chamada Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, na verdade, ela é dividida em dois momentos. Um primeiro momento que a gente chama de Revolução Puritana, que vai ser a única experiência republicana da Inglaterra, mas não deu muito, negócio de república não deu muito certo lá não, já vamos entender o porquê. Que foi entre 1640 e 1648. A Revolução Puritana, ela coloca Carlos I contra Oliver Cromwell, que era a pessoa apoiada pelo parlamento a assumir o governo inglês, né? E aí realmente acontece, Carlos I é derrotado, ele é capturado e decapitado, ele literalmente perdeu a coroa e a cabeça. E a partir dali foi instituída uma república, e o líder dessa república foi o Oliver Cromwell, né? E o Oliver Cromwell, vamos dizer assim, ele instituiu a república, mas ele não era muito republicano, né? Porque logo em seguida ele já tornou o cargo dele vitalício. Olha só! Parece Solano Lopes, você é ditador, Solano Lopes? Não sou. Eu sou presidente vitalício apenas. Como Oliver Cromwell. Você não é republicano, Oliver Cromwell? Sou. Eu sou tão republicano que a minha republicanice, ela é vitalícia. E Oliver Cromwell, ele precisava fortalecer as relações com a burguesia dentro desse contexto, né? Porque a gente tem que lembrar que a Revolução Inglesa, ela é a primeira revolução que a gente pode colocar dentro do espectro de ser uma revolução burguesa liberal, né? Tanto é que a Revolução Inglesa, ela vai provocar ao final a formação da monarquia parlamentar como ela é hoje, né, na Inglaterra, e também ela vai acelerar o processo que vai culminar na Revolução Industrial do século XVIII, certo? Então, a Revolução Inglesa, ela é um dos motivos que levou o pioneirismo inglês
na Revolução Industrial, certo? Mas enfim, vamos lá. Oliver Cromwell, ele vai começar a governar seu cargo vitalício. Ele vai colocar os atos de navegação. Os atos de navegação é uma medida protecionista, né, do comércio inglês, do comércio marítimo inglês, para concorrer com os holandeses, né? Ele vai colocar muitas imposições aí para a importação de produtos ingleses, né? Como eles poderem só serem transportados em navios ingleses, e ele começa uma disputa comercial com a Holanda, que era concorrente da Inglaterra nesse momento. E só que Oliver Cromwell, ele foi cada vez mais se mostrando nada republicano, nada democrático. Ele foi acumulando poder, e o Oliver Cromwell quase que se tornou um rei absolutista. Só não se tornou porque ele continuou se colocando no espectro republicano, mas se não, quase teria. Mas enfim, Oliver Cromwell, ele vai governar, e aí ele vem a falecer, e quando Oliver Cromwell falece, começa uma disputa por uma indicação, e nesse momento, né, os conservadores monarquistas conseguem indicar Jaime II, trazer de volta Jaime II, que era filho de Carlos I, da dinastia de Stuart, né, ao poder. E Jaime II é coroado novamente, e você reestabelece a monarquia na Inglaterra. A monarquia parlamentar, no estilo que era de Carlos I, com amplos poderes para Jaime II. Só que tem um problema. Quando Carlos I, Jaime II tinha fugido para a França, e ele volta agora. Só que quando ele estava lá na França, de boa, lá tranquilo, ele olhou, que belo dia para me converter ao catolicismo. E ele se converteu ao catolicismo. E ele voltou para a Inglaterra, e ele omitiu esse pequeno fato. Mas sabe como que é político, né? Político vai lá, começa a fuçar nas coisas. Descobriram que Jaime II havia se convertido ao catolicismo, e o parlamento começou a fazer um escarcéu para tirar o Jaime II do poder. Mas eles também não queriam uma nova experiência com um outro Oliver Cromwell, que faria uma república totalmente conturbada, como foi. E aí o que acontece? O parlamento, ele vai fazer uma aliança com o holandês. Eu tô falando, agora vira casos de família. Eles chamam Guilherme de Orange, holandês, que era nada mais, nada menos que sobrinho de Jaime II. E ele era casado, sabe com quem? Ele era casado com Maria II, que simplesmente era filha de Jaime II. Então o sobrinho, casado com a filha, derrubam o pai. Só que no caso, né, como era uma questão mais próxima de família, né, eles expulsam Jaime II da Inglaterra, e Jaime volta para a França, onde vai viver até a sua morte. A partir daí, Guilherme de Orange, ele vai instituir, junto com Maria II, o Bill of Rights, ou seja, o princípio pelo qual rege a Inglaterra até hoje. O rei reina, mas o rei não governa. E formando a monarquia inglesa nos formatos de hoje, né? Dentro de uma questão bicameral, forma-se a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns. O que é a Câmara dos Lordes? O que é a Câmara dos Comuns, professor? É bem complicado explicar, mas eu vou tentar resumidaço. Mais ou menos, a Câmara dos Lordes, ela, além de funções legislativas, tem algumas funções judiciárias, mas ela mais ou menos se compara com o nosso Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Comuns é uma esfera legislativa que se compara à nossa Câmara dos Deputados, mas é uma comparação que tem alguma complexidade que não cabe falar aqui nesse momento, mas mais ou menos é isso. E aí que a Inglaterra, ela vai, né, formar a política da forma que a gente conhece hoje. E aí a gente vem
né, para o dia 3 de maio de 1979. A Margaret Thatcher, ela fazia parte da Câmara dos Comuns, e aí o partido dela conseguiu um grande resultado nas eleições, e eles conseguiram indicar a Margaret Thatcher para o cargo de primeira-ministra, a Dama de Ferro. E a Margaret Thatcher, ela tinha uma posição muito, vamos dizer, além de ser ultraliberal, ela era ultra conservadora, né? Então ela já começou a meter o pé na porta e vamos cortar gasto, Estado mínimo, chama o Ronald Reagan aqui que eu quero saber sobre esse tal neoliberalismo, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo, e ela começa a tomar uma série de medidas impopulares no governo dela, e ela vai se mantendo, né? Uma das medidas impopulares, por exemplo, que ela tinha tomado antes de ser primeira-ministra, né? Lá em 1970, ela já tinha essa fama. Em 1970, Margaret Thatcher, cá entre nós, ela foi apelidada de ladra de leite. Credo, professor, ela roubou leite. Não, ela não roubou leite, mas tinha um programa, né, dentro do Ministério da Educação da Inglaterra, que distribuía leite para as criancinhas. E aí a Margaret Thatcher falou, vamos diminuir isso aí, Estado muito pequeno, vamos diminuir o Estado. Vamos, não tem mais leite para crianças acima de 7 anos, só abaixo de 7 anos. E aí ela reduziu bastante, teve bastante retorno, né? Fez uma economia bem grande nesse sentido, mas Margaret Thatcher, tirar o leite das criancinhas, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher. E isso, né, pegou mal para ela, inclusive, né, o apelido de ladra de leite. E para piorar a situação, ela aumentou o valor cobrado pelas refeições escolares, né? Então, o que motivou mais a revolta, eu acho que ela não gostava muito desse negócio de educação, não sei vocês, mas cortou o leite das crianças, aumentou o valor da refeição das escolas. Margaret, vamos conversar, Margaret. Mas enfim, Margaret, ela não era por qualquer motivo que ela tinha a alcunha de Dama de Ferro, não é? Ela tomava as decisões, ela tinha uma postura muito rígida e, né, austera nas posições dela. Isso levou a um desgaste político muito grande, né? Praticamente ela não seria reconduzida ao cargo, né, nas próximas eleições. Mas aí, em 82, como nós já vimos em alguns vídeos anteriores, aconteceu a Guerra das Malvinas. E Margaret Thatcher contra, né, o senhor Leopoldo, né, o presidente da Argentina, começaram a Guerra das Malvinas. E Margaret Thatcher mandou submarino nuclear, mandou 28 mil soldados e falou, eu vou fazer a campanha em cima das Malvinas. E fez. E a Guerra das Malvinas elevou, né, a imagem dela, o que fez com que ela fosse, mesmo mediante uma crise econômica que a Inglaterra estava vivendo, ela foi reconduzida ao cargo, né, e foi primeira-ministra até 1990. Deixou o cargo e Margaret Thatcher veio a falecer no dia 8 de abril de 2013, né, por causa de um AVC. E essa foi a história da Revolução Inglesa, a Margaret Thatcher. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Manda sua sugestão para mim, manda mensagem, manda sinal de fumaça, seja lá o que for. Peça conteúdos, mande para mim temas para a gente trabalhar e conversar aqui. E compartilha com os amigos. Vamos fazer o canal crescer. Valeu, pessoas. Obrigado. Até mais.